Fala meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tecmundo. Pois é, nos últimos dias eu não consegui gravar fora por conta das chuvas que estão caindo aqui na região metropolitana do Recife e que estão causando bastante transtorno para a população, principalmente para aqueles que vivem nas áreas de risco, como é o caso das populações que estão localizadas nas áreas de encosta e também de alagamento. Então hoje eu resolvi gravar algumas imagens aqui no Rio Capibaribe para mostrar para vocês a situação do nível das águas e das margens de alagamento. Recife é uma cidade que está situada sobre uma planície aluvional constituída por ilhas, penínsulas, alagados e manguezais envolvidos por 5 rios: o rio Beberibe, este rio aqui, que é o rio Capibaribe, o rio Tegipió e braços do rio Jaboatão e também do rio Pirapama. E sua altitude média em relação ao nível do mar é de apenas 4 metros, sendo considerada a capital brasileira mais vulnerável à subida do nível do mar devido à sua geografia de baixa altitude e também de rápida urbanização. Por isso, nos dias de muita chuva e de maré alta, se formam muitas áreas de alagamento e alguns bairros e cidades da região metropolitana ficam em alerta de deslizamento de encostas. Ontem, devido às fortes chuvas, a população de Recife e do entorno receberam um alerta via celular de nível máximo de atenção. Há 4 anos atrás, Recife e toda a região metropolitana sofreram bastante com um temporal de fortes chuvas que durou aproximadamente uns 3 dias. As cidades todas pararam, pessoas perderam suas vidas com o deslizamento de encosta e houve muitos danos. De lá para cá, a Prefeitura do Recife ela tem emitido alertas via celular toda vez que a APAC, que é a Agência Pernambucana de Águas e Clima, identificam chuvas em níveis elevados. Daí então hoje eu resolvi mostrar para vocês as imagens que eu fiz no rio Capibaribe, na mesma altura do percurso do rio, mas em dias diferentes. As imagens da esquerda são as que fiz hoje, aproveitando o momento de trégua das chuvas, e as imagens da direita são as imagens que eu gravei para um outro vídeo. É possível ver que o nível da água não apenas subiu, ele retomou espaços, transbordando para áreas de várzea e alcançando pontos que raramente vemos submersos. Durante a gravação, em um outro momento, nessas áreas agora cobertas por água e de fortes correntezas, nós havíamos visto animais de pasto, muita vegetação expostas, pedras que ficavam acima do nível da água e até crianças tomando banho. Mas agora a paisagem do rio mudou drasticamente com as chuvas dos últimos dias. A água claramente mais barrenta, o que sugere o assoreamento das margens e o deságua de pequenos córregos direto no rio Capibaribe. Eu estou sobrevoando uma das cidades da região metropolitana do Recife e aqui nós conseguimos avaliar bem a situação climática da região e suas consequências, porque o rio ele percorre toda a cidade, embora aqui, em comparação a Recife e outras regiões mais urbanizadas, os impactos sejam bem menores para a população justamente por conta da baixa densidade populacional e uma maior área de vazão para as águas do rio. Mesmo assim, hoje eu ainda pude perceber uma área de alagamento no centro aqui da cidade e todas as áreas de vaza estão tomadas pelas águas. Nessas imagens do Mavic Zoom, o que podemos perceber claramente aqui na cidade de São Lourenço da Mata é a ocupação de áreas de planície de inundação, que são zonas que geologicamente pertencem ao domínio do rio. Quando o solo ele atinge o seu limite máximo de saturação, a capacidade de infiltração deixa de existir e o escoamento superficial é o único caminho possível da água. Para as comunidades estabelecidas aqui nessas cotas baixas, o risco é muito grande. Além do dano estrutural causado pela força hidrodinâmica da vazão, enfrentamos aqui na cidade um sério problema de saneamento ambiental. O transbordo do Capibaribe em áreas urbanizadas, ele promove o refluxo de galerias pluviais e o extravasamento de fossas assépticas, elevando exponencialmente o risco de doenças de veiculação hídrica, como é o caso da leptospirose e das arboviroses de modo geral.
Ainda assim, a baixa declividade do terreno em certos trechos da nossa cidade dificulta a drenagem rápida, mantendo essas populações em contato com águas contaminadas por longos períodos, o que caracteriza um quadro de alta vulnerabilidade socioambiental que se repete a cada ciclo de chuvas intensa, e isso vem acontecendo anos após anos. Hoje, 1º de maio, Dia do Trabalhador, ganha um significado bem diferente. Por ser um feriado com a maioria das pessoas em casa, a mobilidade reduzida pode até ter evitado transtornos maiores nas ruas, mas o isolamento é apenas uma face desse problema. Infelizmente, o que deveria ser exceção tornou-se uma prática comum. Escolas que deixam de ser centros de ensino para virar abrigos de emergência, famílias que perdem o chão para o deslizamento ou o teto para o transbordo do rio enfrentam agora a perda material e o trauma também. Lojas invadidas, móveis perdidos e o acesso interrompido a serviços essenciais mostram que, embora a cidade pare por ser feriado, o ciclo de vulnerabilidade na nossa região metropolitana não descansa. No entanto, não podemos analisar a falha da drenagem urbana olhando apenas para as galerias e a engenharia. Existe um componente comportamental que potencializa drasticamente esses desastres, a gestão dos nossos próprios resíduos sólidos. Ao sobrevoar os pontos de escoamento, é impossível não notar como o lixo descartado inadequadamente se torna um vilão silencioso. Plásticos, entulhos e resíduos domésticos que são jogados nas ruas ou nas margens dos canais acabam sendo carregados pela enxurrada para as bocas de lobo e calhas dos rios. O resultado é esse aí, o entupimento em cadeia que reduz a seção de vazão do sistema, transformando o que deveria ser uma via de escoamento em uma barragem artificial. Esse efeito tampão faz com que a água suba muito rápido e demore muito mais para baixar, elevando o nível de contaminação e o prejuízo das famílias ribeirinhas. A conscientização sobre o descarte correto não é apenas uma questão de limpeza urbana, é uma medida direta de prevenção de cheias. Sem a colaboração da população no manejo do lixo, mesmo o projeto de engenharia mais moderno da região metropolitana continuará sendo estrangulado pela nossa própria negligência cotidiana. As imagens que registrei hoje são um documento visual de um momento crítico. Elas mostram que, embora a tecnologia nos permita monitorar o avanço das águas em tempo real, a solução para o problema exige mais do que apenas uma contenção. Exige um novo olhar sobre como convivemos com as águas em uma das áreas mais vulneráveis do país. O rio ele tem memória e ela sempre retornará para cobrar o espaço que lhe foi tirado. Cabe a nós, enquanto sociedade, decidir se continuaremos apenas remediando os danos ou se finalmente aprenderemos a respeitar o curso da natureza. Com isso eu me despeço de vocês, agradeço por ficarem conosco até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre os cuidados que a cidade deveria receber para nos livrarmos definitivamente desse problema que enfrentamos todos os anos. Valeu e até a próxima, espero vocês no próximo vídeo.